Gostaria de agradecer a Isabel pelas palavras simpáticas e agradecer pelo convite para estar aqui nesse dia. Também a professora Vânia, que providenciou o convite, que já desde algum tempo, já faz quase um ano que eu estou aqui em Lisboa, junto ao Clepu. Nós temos adiado essa fala por algumas vezes, porque de início eu poderia falar sobre outras coisas, sobre minha couto, talvez, que havia sido o meu objeto durante o doutoramento, mas calhou disso acontecer agora e agora eu posso apresentar já alguma coisa do projeto que vim desenvolver aqui como projeto de pós-doutoramento. De modo que, como eu vou embora daqui 20 dias, de volta ao Brasil, porque em agosto tenho que estar em sala de aula novamente, termino a minha licença na Universidade Tecnológica e pronto. Essa apresentação parece para mim ter um jeito de balanço final, de apresentação do que eu consegui fazer durante esse ano aqui. Então isso pode, não sei se você vai querer um relatório por escrito, porque eu estou aqui, entrei em contato inicialmente com a professora Vânia, que me sugeriu trabalhar com a professora Isabel, pela ligação dela com as questões feministas, né? E isso tem um sentido de balanço, de relatório final quase, até para mim conseguir ver o que eu consegui realizar. Bom, a Maria Archer é uma descoberta bastante recente na minha trajetória profissional, porque desde o mestrado e depois do doutorado, a minha preocupação foi sempre trabalhar com questões pós-coloniais e feministas, e mais recentemente com as teorias ecocríticas e a ecosofia, algo voltado para a crítica ecológica, né? E não me lembro bem ao certo, mas acho que foi num congresso da Abrali, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada, que eu ouvi falar em uma comunicação sobre a Maria Archer. E isso despertou interesse, fui ver quem era, porque nunca tinha ouvido falar. Aliás, muitos portugueses sequer ouviram falar da Maria Archer, porque eu tenho notado isso em alguns eventos que fui, como aqui no evento da Cláudia de Campos, ou num encontro nas Ilhas Canárias, que alguns portugueses foram assistir a fala e depois diziam, bem, nós não fazemos ideia de que existia essa mulher em Portugal, né? Por isso o título da minha intervenção de hoje, esse descobrir, mas também um redescobrir com o prefixo aí entre parênteses, porque me parece, embora existam trabalhos recentes, os dois mais recentes, essa biografia do Guilherme Bordeira, que eu não sei quem é português se conhece ou não, mas não é um especialista em literatura ou em biografia, nada. Pelo que eu li desse senhor, ele é licenciado em finanças e trabalhou sempre na administração pública. Depois que se aposentou, descobriu a Maria Archer e, por curiosidade, resolveu fazer uma biografia. É um trabalho interessante, tem principalmente algumas questões, algumas especulações, mas ele fica mais ao nível da especulação, é quase literário. Será que ela teria feito isso e não aquilo? Em algum momento da pesquisa essas especulações são interessantes, mas depois, se não forem fundamentadas do ponto de vista documental, elas se perdem, né? E o trabalho é um pouco mais sólido de uma professora brasileira, Elizabeth Batista, cujo trabalho eu já tinha conhecido desde a primeira semana que estive aqui. Esse livro foi presente da professora Isabel. Mas conheci a professora Elizabeth Batista há 2 semanas, ela esteve aqui em Lisboa, conversamos um pouco. Esse é um trabalho um pouco de fôlego maior, porque foi ela que organizou o espólio que resta da Maria Archer, e que não passa de uma pasta, com algumas fotografias, alguns recortes de jornais. Esse espólio fica restrito a um último período da vida dela que ela viveu no Brasil, e que hoje está em poder da Fundação Professor Fernando de Pádua, que é um cardiologista bastante famoso aqui em Portugal, que é sobrinho da escritora. Bem, então,
E esse título Permanências e Rupturas estava originalmente no meu projeto, porque... Daqui a pouco eu falo. A questão de descobrir, muitas vezes, ou redescobrir, muitas vezes uma pessoa apagada da historiografia literária, ou semi-apagada, porque há pouquíssimos trabalhos com fôlego um pouco maior, acaba virando presente no imaginário coletivo apenas como um nome de rua, como é o caso dessa placa do nome de uma pequena rua que fica, acho que próxima à casa da Vânia, aqui ou um pouco mais para cima, o Casal de São Brás. Notem a data de nascimento da escritora, 1905. Então eu gostaria de fazer rapidamente, passar por uma breve biografia para contextualizar um pouquinho da vida dessa mulher, principalmente por ser alguém que não é tão conhecido. Na verdade, ela nasceu em 1899. Isso parece ter sido uma descoberta da Elizabeth Batista quando organizou os documentos do espólio que estão na Fundação Dr. Fernando de Pádua. Não há lá a certidão de nascimento, mas consta esse nascimento em 1899 consta o nascimento na certidão de divórcio, em outros documentos. A gente vê que com 11 anos de idade, 10 para 11 anos, ela parte para Moçambique acompanhando a família, uma vez que o pai é funcionário de um banco, e começa então em 1910 um périplo de África que vai durar 14 anos da vida dela, entre indas e vindas, para todas as colônias, para as então colônias portuguesas. Em 14 ela volta a Portugal, e de 16 a 18 ela já está em Bolama, na Guiné. E aí, portanto, com 19 anos de idade, em 1918, que nós temos o primeiro registro de uma publicação, que é um soneto Desejo Mórbido, publicação do Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, de 18, mas o almanaque para o ano de 1919. Essa é a única publicação da Maria Archer no almanaque. É um soneto, depois eu vou passar brevemente ele, é um soneto romântico, que parece ser uma resposta, um jogo com um soneto que havia sido publicado no almanaque de 1910 por uma outra senhora que também só tem uma entrada no almanaque, a Florência de Moraes. É uma poetisa nascida em Vila Real, mas que também passou por Moçambique, Cabo Verde, Índia, acompanhando o marido que era um diplomata. O fato é que essa publicação de 1918, portanto, parece ser a marca de uma estreia literária. Ainda em que alguns artigos escritos por uma sua sobrinha neta, a Olga Moreira Archer, que vive aqui em Lisboa, há notícias de que terá escrito versos na adolescência, na juventude, mas isso é algo incipiente e em algum momento da adolescência ou da juventude todos escrevemos versos, né? E então por isso a força desse soneto de publicação no almanaque, em que pese todo o alcance extraordinário que o almanaque tinha, né, na comunidade dos países de língua portuguesa naquele período, é uma estreia literária. Em 1921, ela casa-se com esse senhor, Alberto Teixeira, que ela havia conhecido na estada em Moçambique, a casa-se em Faro, e depois ela muda-se novamente para Moçambique, acompanhando o marido. O marido perde o emprego, retorna a Portugal em 26, vão para Faro e depois para Trás-os-Montes. Esse período de 10 anos dela casada em Trás-os-Montes é um período bastante obscuro da história, em que não há publicação alguma. Alguém que já teria publicado sonetos dispersos nos jornais da Guiné, e depois já tinha essa índole de mandar a publicação para o almanaque. Parece que depois que casa-se e vai ver para Trás-os-Montes, que é, portanto, naquele momento uma região isolada também, mas não sabemos porque há
interstício aí de produção muito grande. É difícil pensar que alguém que publicou tanto depois de 1935 não terá feito nada no período que esteve casado, né? Acho que isso também é significativo, é simbólico do que é a situação da mulher naquele período e do que ela vai publicar depois, e da causa feminista que ela vai empreender depois da separação, né? Então o divórcio dá-se em 1931 e ela volta a viver com os pais que estarão então em Luanda, né, por conta do trabalho do pai no Monte Pio. Em 1935 a publicação da primeira novela, essa novela intitulada Três Mulheres, que é uma novela sentimental, né, numa edição compartilhada com o Pinto Quartim, Antônio Pinto Quartim. Aqui nós começamos a ver algumas relações da Maria Archer com figuras e que ao longo da minha exposição eu espero deixar claro que são relações um tanto, não sei se contraditórias, mas que marcam em alguns momentos permanências e em outros momentos rupturas com o discurso vigente. O Pinto Quartim é um jornalista brasileiro que é um intelectual, ativista, que nasceu no Brasil, depois viveu em Angola de 1930 a 1936, volta para o Brasil sempre por problemas com a censura, porque ele é um ativista e um propagador de ideias anarquistas. E é casado, inclusive, com uma outra portuguesa bastante conhecida, bastante célebre, que é a Deolinda Lopes Vieira, que é uma professora primária de Lisboa, que tem uma militância anarquista, feminista, é também membro da maçonaria, bastante forte. Então a gente começa a observar essas relações que a Maria Archer vai ter em Angola com o Pinto Quartim. É o mesmo ano que ela retorna para Lisboa. Aliás, essa novela Três Mulheres não é escrita a quatro mãos, é apenas uma edição compartilhada. Ela escreveu As Três Mulheres e no mesmo volume, penso que por questões de economia editorial, o Pinto Quartim publica dois contos. A partir de 1937, então, aqui em Lisboa, ela começa a publicar alguns cadernos na coleção Cadernos Coloniais, que é aquela coleção da editora Cosmos, e, bom, eu vou falar já disso. Então são 6 cadernos, começa com Angola Filme, depois em 38 há outros 3 cadernos, Colônias Piscatórias em Angola, Caleidoscópio Africano, né? E em 38 a publicação desse romance Viagem à Roda de África, pela qual ela é premiada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, que é o órgão responsável pela propaganda do regime salazarista. Esse é um dado interessante a guardar para depois a gente pensar em algumas contradições, o que eu chamei de contradições do discurso e da prática dessa mulher. Uma série de outras publicações. Ali em 1940 eu destaco essa Herança Lusíada, da qual vou falar um pouquinho daqui a pouco. É um livro sem data, mas segundo um dicionário que eu pesquisei, ele teria sido publicado em 1940. Eu ainda quero fazer algumas outras pesquisas a respeito disso, porque umas projeções que eu tinha feito, baseado em orelha dos outros livros, eu tinha localizado a publicação desse livro bem posterior, em 1954, mas por hora está aí esse dado. Seguem uma série de outras publicações, eu não vou me ater por conta do nosso tempo, acho que tem coisa mais interessante. São ao todo 30 romances, além de uma participação muito grande na imprensa, em diversos órgãos de imprensa. Gostaria de destacar esse livro de 1940, de 45, chamado Aristocratas, porque é um livro de uma crítica extrema aos costumes e às famílias e à moral, como queria, né, de agressão à moral e aos bons costumes.
e que vai ocasionar um rompimento total das relações dela com a sua própria família, né? Pois seria a própria família retratada nesse romance. Em 1949, a publicação da única peça de teatro que eu consegui encontrar até agora. E há relato nas biografias, em muitos outros lugares, das outras peças de teatro, mas, no entanto, só essa que eu consegui encontrar. Daqui a pouco eu já vou dizer também porque é interessante o achamento dessa peça em relação às relações que a Maria Archer tece com os outros intelectuais portugueses ou brasileiros. Em 1953, há um dado interessante, que é o momento em que ela é convocada para prestar declarações à PIDE por conta de um manuscrito. Ela havia acompanhado como jornalista o julgamento de um capitão do exército português, que é o capitão Henrique Galvão, personalidade famosa também, porque depois que vai para o exílio ele arquiteta o ataque ao Santa Maria, né? E ela havia acompanhado como jornalista o julgamento e teria tecido, e fez um livro, né, cujas anotações foram apreendidas pela PIDE, e isso começa a exacerbar o recrudescimento da censura em torno da escritora, que é convocada a prestar declarações, e que logo em seguida, 2 anos depois, por conta desse recrudescimento da perseguição da censura, ela vai para o Brasil em exílio voluntário em 1955. A publicação da Maria Archer no Brasil são poucos livros: Terra onde se fala português, Últimos dias do fascismo português, que é, afinal de contas, o livro resultante das observações, das ponderações que ela faz acerca do julgamento do Henrique Galvão. Infelizmente não são aqueles os últimos dias do fascismo português, né? Estamos em 59. O único livro literário que ela publicou no Brasil foi esse África Sem Luz, uma coletânea de contos. E por último, o Brasil Fronteira da África. Em 1973 ela solicita ao Marcelo Caetano o retorno, a autorização para retornar em Portugal, comprometendo-se a não assinar nenhum manifesto da oposição, a não falar nenhuma palavra. Ela estava muito cansada e desiludida e queria voltar para morrer em Portugal. E deu? Sim, deu. E esse pedido é feito por intermédio do Dr. Fernando de Pádua. Ela pede ao sobrinho que faça esse pedido ao Marcelo Caetano, porque há aí uma rede de relações interessantes. O Dr. Fernando de Pádua é filho de uma irmã, né, da Maria Archer. Era muito pobre na infância, na juventude, e é a Maria Archer que consegue, no momento em que ela ainda tem boas relações com o regime, ela consegue uma verba para o estudo, para a formação em medicina do Dr. Fernando, junto com o Marcelo Caetano. Então há uma teia de relações aí que depois ela pede ao Fernando, que é um protegido, um ex-protegido do Marcelo Caetano, que patrocinou seus estudos, para que intercedesse por ela naquelas condições. O fato é que recebe uma resposta positiva. Entanto, isso é em 73, né? Em 74 vem a Revolução dos Cravos, e nós não sabemos por quê. Ela só... Talvez por questões financeiras, por questões de doença, porque ela já tem aí em 73, 74 anos, consta em alguns depoimentos que vive um tanto debilitada e doente aqui no Brasil. Mas ela só retorna efetivamente a Portugal em 79 e vai para uma instituição de solidariedade social, que é um eufemismo muito bonito, né, para asilo de velhos, que é a mansão de Santa Maria de Marvila, onde morre em 82. Então isso é uma longa vida de 83 anos, com uma passagem de 14 anos por África, de 20 e qualquer coisa pelo Brasil.
A passagem por África é uma coisa que ela faz questão de destacar, que ela não é daquelas que conheceu apenas as capitais, mas ela conheceu todos os países, e não só o litoral, mas ela viajou para o interior. Isso é uma coisa que ela sempre ressalta para dizer que quando ela fala sobre a África, ela fala com uma propriedade que não é a mesma propriedade dos viajantes, de torna-viagem, aquela coisa. Porque no início do século XX há um período muito propício aqui em Portugal para a publicação desse tipo de literatura, de exotismo, de torna-viagem. Qualquer um que ia à África passar 2, 3 meses, ou um general, ou um soldado, sentia-se no direito de voltar e ter considerações sociológicas, sem nenhum espírito científico, mas por observação turística, digamos assim, dos países visitados. Bem, aí estão algumas fotos de períodos diferentes. Essa sem data é uma foto que consta do espólio, então parece bem mais jovem que nas outras. A foto central é muito interessante porque ela parece estar assumindo, assim, que é a capa do livro da professora Elizabeth. Parece um momento em que se assume como uma postura daquelas feministas dos anos 20, de primeira onda do feminismo, de gravatinha e cabelo curto, né? E que não é a tônica da maioria das outras fotos que nós temos dela, né? Geralmente fazendo uma pose de diva dos anos 20, alguma coisa assim. Como nessa foto de 53, que já é uma senhora, e essa foto é aqui em Lisboa. Aqui, bater a foto das fotos. Tá. Eu estou preocupado com o nosso tempo só. Mas bem. Bem, a ideia original de trabalhar a Maria Archer, em face dessa vasta produção, era trabalhar com a coleção dos cadernos coloniais, que são 70 brochuras, com uma literatura nesse tom, em geral, elogiosa à empresa colonialista do Estado Novo. Né? O interessante é que a Maria Archer é a única mulher que publicou nessa coleção. Portanto, também, essa ideia de verificar nos cadernos quais as permanências do discurso dela e quais as eventuais rupturas do seu discurso enquanto mulher em relação aos homens que publicaram no caderno, em relação às posturas. A absoluta maioria dos cadernos está disponível no site online, no site da Universidade de Aveiro, nesse projeto Memória de África e do Oriente. Dos 70 cadernos, há 59 disponíveis. Havia apenas, dos 6 que a Maria Archer publicou, aí estão a capa de 3 deles, apenas um não se encontrava disponível no acervo da Universidade de Aveiro, que é justamente esse caderno central, o Caleidoscópio Africano, que eu consegui adquirir de um alfarrabista, digitalizei e disponibilizei para a Fundação Portugal África, e hoje já se encontra no site da Universidade de Aveiro. Então, pelo menos faltam 11 cadernos na coleção, mas os da Maria Archer estão completos por conta dessa busca. Coloquei isso porque a gente observa a tônica de todos os cadernos, também os escritos pelos homens, gozam dessa prerrogativa da receptividade que tinha o tema africano, e do exotismo, e do mundo selvagem, como se pensava na metrópole África naquele momento. Então a ideia era trabalhar com os cadernos e verificar essas relações que poderiam existir entre colonialismo, feminismo e a ecologia, a afronta, e quais as intersecções entre a afronta do mundo natural e de que maneira o colonialismo se utiliza da exploração também da natureza, que, como eu disse, eram os meus interesses de pesquisa. Então, nos cadernos há todo um discurso de oposição, em que a autora também enfatiza essa ideia de oposição do homem contra a natureza. Dominar a colônia é dominar a mulher da colônia e também dominar a natureza da colônia. É por isso que ela fala, quando os pescadores utilizam seus métodos contra os peixes, a pesca de arpão contra a baleia,
combate do homem, todo um campo semântico bélico, né, por assim dizer. Então há uma grande apologia, inicialmente nos cadernos coloniais, do império, e que os portugueses estendessem a cultura piscatória. Esse é um caderno bem específico, o Colônias Piscatórias de Angola, o que eles já empreendiam, a luta contra a bravia natureza africana que eles já empreendiam em terra. Né? Ela diz claramente que Portugal até agora só explorou praticamente a escravidão em África, não soube ainda sorver a seiva de Angola. Então é algo que ainda é um discurso bastante colonialista e bastante forte, que depois a gente vai ver que com o passar do tempo muda um pouquinho. Então, só para exemplificar isso, a partir dos cadernos coloniais, Colônias Piscatórias em Angola e os outros 5 cadernos, esses textos dos cadernos ela vai reelaborar e utilizar a exaustão em muitas outras publicações, em jornais, em conferências. E os livros Herança Lusíada, que é aquele que nós não sabemos ao certo a data de publicação, e o único publicado no Brasil sobre esse assunto, que é o Brasil Fronteira da África, são reescritas, uma compilação com alguns acréscimos e reescritas dos cadernos coloniais. Em Herança Lusíada, eles são quase cópias, é mesmo quase uma juntada dos cadernos. Em Brasil Fronteira de África, não. Há uma reescrita onde há uma amenização do tom de certas coisas, e aí que nós conseguimos observar, com o passar de 24 anos entre Colônias Piscatórias, é isso? Isso. 26? 57. Como que o discurso dela sobre o aproveitamento dos recursos coloniais também muda na medida em que o regime salazarista foi cerceando ela em outros assuntos que ela tinha. Então veja, ela fala nos cadernos coloniais, faz um elogio bastante grande do progresso do Império Ultramarino. Isso não vai acontecer no Brasil Fronteira da África. Por exemplo, nos cadernos, em algum momento ela fala da fauna marítima variada e inesgotável de Angola. Enquanto no livro Brasil Fronteira da África, esse mesmo trecho não fala mais em fauna variada e inesgotável, é só variada e farta. Em alguns momentos fala-se nos primeiros livros, inesgotável manancial pesqueiro, e um trecho que é suprimido no outro momento. Então há uma percepção de que a utilização dos recursos da terra tem um limite, né? Ou deve ser melhor aproveitado, melhor por Portugal. No fim das contas, ela nunca abandona um certo discurso de Portugal é civilizador de África e a presença em África deve existir, e que deveria ter sido como a presença no Brasil. O que faltou à colonização africana foi a presença da mulher portuguesa, como no Brasil, algo bem na linha do luso-tropicalismo freiriano. No entanto, ela ameniza o tom em muitos momentos, depois que ela se desilude com o regime de Salazar. Antes fala-se em mar milagroso, e depois apenas em mar de Angola, no mesmo trecho, no livro que é reescrito. Então, parece haver uma grande distância discursiva, pelo menos, entre o Império ter à sua disposição um mar milagroso e inesgotável, ou simplesmente um mar farto. Agora, apesar dessas permanências, há algumas rupturas, né? Ela critica imensamente, por exemplo, o fato dos portugueses irem buscar o bacalhau e se meterem em mares perigosos, quando poderiam esquecer o bacalhau e trocar todos pelo peixe de Angola, que é tão bom quanto, e vamos só comer peixe de Angola aqui, e em vez de bacalhau, que é absurdo isso. Então, embora haja algumas coisas que são bem de acordo com o discurso do Estado Novo, há também algumas rupturas, algumas propostas que a gente nota que ali são distantes.
como o fato dela dizer, venham para Angola, não queremos aventureiros aqui, não queremos jovens e com dinheiro, não é para vir tirar as coisas daqui. A gente quer gente que venha investir na indústria, tem disposição e tem dinheiro, para a gente melhorar essa indústria. Então, de alguma forma, ali há uma crítica velada ao governo que não fazia isso também. Bom, sei que meu tempo está a se esgotar, acho que já serviu de exemplo. Esse aqui é interessante. Nos cadernos, agora não me lembro qual, ela fala da luta da luta contra a bravia natureza, combater os hotentotes, senhores daquele sertão. Veja, como de senhores daquele sertão, na edição posterior, viram milenários senhores daquele sertão. Então parece que ela começa a reconhecer no africano alguma legitimidade maior que o português não tinha, não deveria ter ao estar ali. Né? Vejam como é grandiloquente esse trecho. Né? Os portugueses bateram-se com seu denodo habitual, fizeram-se temer. E depois, em vez de portugueses que se bateram, nós temos os colonos largaram a enxada para pegar na escopeta. Né? E afastar os selvagens que molestavam a povoação. Mas parece que esse discurso não está mais imbuído daquela coisa de civilizador do sertão, de bandeirante, que ela acreditava no primeiro momento. Ou que acreditava, ou pelo menos tinha absorvido o discurso do Estado, que estava publicado numa coleção que era em grande parte e estava sendo beneficiada pelos financiamentos do Estado para poder se lançar como escritora, como mulher escritora. Bem, são algumas especulações que eu disse, a gente não sabe por que ela mudou esse discurso, talvez porque ela tenha notado que o público do segundo livro é um público brasileiro, não tivesse o mesmo interesse que o público dos cadernos coloniais, que eram eminentemente portugueses, ou se ela buscava um tom mais científico, mais antropológico, um pouco distante do tom grandiloquente, apaixonado, que aparecia nos cadernos. Uma vez que o Gilberto Freire, que é prefaciador do Herança Lusíada, e um amigo pessoal dela, havia, não criticado, mas dizendo assim, essa mulher era quase uma cientista, era quase uma antropóloga, se ela tivesse tido formação científica, né, se não fosse uma autodidata. Bom, a partir da minha chegada aqui em Portugal, e principalmente com a descoberta de que ela havia publicado no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, atendendo ao convite da professora Vânia de que eu fizesse, por conta disso, ficasse responsável pelo volume da Maria Archer para a coleção Mulheres do Almanaque, Senhoras do Almanaque, eu comecei eu não esqueci os cadernos, mas eu compilei uma série de materiais, comprei a absoluta maioria dos livros, dos romances, o que eu encontrei, que isso em alfarrabistas aqui, porque no Brasil tinha achado poucos, nomeadamente os que haviam sido publicados no Brasil. Ia trazer alguns, mas já despachei, como volto embora. Na última viagem para o Brasil, 2 meses, já levei a maior parte dos livros, para não pagar tanto excesso de bagagem. Mas comecei a direcionar a pesquisa, a tirar o rumo da pesquisa dos cadernos, para direcionar para outras coisas que seriam interessantes que estivessem no volume das Senhoras do Almanaque, principalmente levando em conta que a coleção tem também um sentido documental e de compilação de coisas novas, e sabendo que ela tinha apenas uma publicação no Almanaque, né? Que é justamente esse soneto que ela dedica à dona Florência de Moraes, que é uma poetisa da qual nós temos pouquíssima informação. Ela tem uma participação no Almanaque, em 1910, um poema chamado Vida Nova. E o desejo mórbido parece uma resposta ao Vida Nova. Interessantemente, o único livro que eu consegui da Florência de Moraes está na biblioteca, que era a biblioteca pessoal do Fernando Pessoa. Então essa desconhecida foi lida ao menos na coleção das obras sobre a Índia, porque é um livro que se chama Flores da Índia. Bem, a respeito desse poema,
nós temos a consideração de um historiador guineense, o Leopoldo Amado, de que com esse poema Maria Archer é a primeira literata colonial guineense. Né? E aqui não cabe, isso é só uma consideração, não cabe as especulações. Aliás, a professora Ana Mafalda tem um artigo sobre isso, porque considerações sobre o que foi produzido lá e o que significa ser literatura colonial guineense, um soneto, na verdade, ultra-romântico e produzido por uma portuguesa que só por acaso estava na Guiné. E aqui só coloquei a título de ilustração algumas imagens menos usuais que não aparecem no Google Imagens quando nós digitamos Maria Archer, mas são imagens que eu consegui pesquisando o jornal Portugal Democrático, do qual ela foi colaboradora, jornal feito por portugueses exilados no Brasil e que era um jornal de oposição ao governo Salazar a partir do Brasil. Por conta disso, por conta desse novo direcionamento da pesquisa, eu acabei descobrindo algumas coisas. Né? Por exemplo, nenhum dos biógrafos, em nenhum momento, outro artigo, cita essa coleção de 10 artiguinhos, de 10 crônicas que ela faz falando dos tipos populares de Lisboa. Começa com a porteira, mas tem o padeiro, o menino que vende jornais, o moço de fretes. Né? Isso parece ser uma colaboração para um jornal que é um jornal eminentemente propagandista do regime também, um jornal que foi idealizado pelo Marcelo Caetano, que também escreve nessas primeiras edições, e cuja participação da Maria Archer nesse momento parece ter sido passada despercebida. Toda a colaboração que ela teve no jornal, depois já estando no Brasil, no jornal Portugal Democrático, eu ainda não consegui, eu vi 1/3, que o jornal Portugal Democrático foi publicado durante quase 30 anos, 56 a 74, 75, eu ainda não consegui dar conta de tudo, mas o primeiro terço do Portugal Democrático que eu averiguei, e a gente nota uma participação muito grande da Maria Archer, com grandes matérias de 2, 3 páginas, inclusive matérias de capa, que começam na capa do jornal, que demonstra o peso dela em meio àquele grupo. A peça de teatro que eu consegui resgatar, que todos citam e não tinha encontrado em um lugar, e que consta que é a única das 4 ou 5 ainda perdidas e que ela teria escrito, e a única que foi encenada, que é essa Alfacinha, que foi encontrado no espólio da Deolinda Lopes Vieira, justamente a esposa do Pinto Quartim, que era o parceiro dela no primeiro livro. Né? Agora, o mais interessante disso é que está no espólio da Deolinda essa peça, mas está toda anotada pela Maria Archer. Então nós começamos a anotar um círculo de relações com os anarquistas, ao mesmo tempo com Gilberto Freire, cuja obra é toda cooptada pelo regime salazarista. De algum modo, se nós pensarmos, os artistas nesse período têm um monte de relações dúbias com o regime. Né? Basta a gente pensar na entrada aqui da universidade, que é feita pelo Amada. Né? E de que modo esses artistas fizeram obras sob encomenda para o regime e precisavam, por questões financeiras, muitas vezes manter um jogo amigo, um jogo duplo, o que Machado de Assis chama de relações, mecanismos de favor. E daí alguns documentos a mais que eu fui coletando e que dão conta desse círculo de relações. Essa é uma foto da entrega do prêmio por aquele livro infanto-juvenil, O Viagem à Roda da África, que foi publicado em 1938, e ela recebe o prêmio Maria Malavés de Carvalho pelo Serviço de Propaganda Nacional. Né? Aqui está a Maria Archer, não está com cara de muitos bons amigos, não.
Mas que se nós notarmos, essas outras duas figuras são exatamente Salazar e o Marechal Carmona. E o Antônio Ferro aqui na ponta. O homem da propaganda. Da propaganda. Alguns anos depois, então parece que quando o tema é África e ela tem um discurso relativamente de apoio ao regime, o tratamento é um. Quando ela começa a publicar os romances, que em geral estão falando de causas feministas e mostrando a mulher de uma forma muito livre, ela começa a ser perseguida pelo regime. Nós temos aí 2 relatórios da censura, um para o romance Aristocratas, que é aquele que faz com que ela brigue com a família, ou a família se afaste totalmente dela, porque depois ela não tem mais nenhum contato com a família, a não ser esse contato por cartas com o Fernando de Pádua, que manda dinheiro para ela no Brasil, e depois intercede pela volta dela junto ao Marcelo Caetano. Mas ali no primeiro parágrafo, a gente vê que o fato do livro de escrever, requerimento assinado por uma irmã da autora que protesta pelo fato do livro de escrever deturpadamente cenas da vida da família, apresentando os pais, principalmente a mão, sob um prisma falso e ofensivo. E depois o censor vai dizer que não vê nada contra o livro, embora se aquilo tudo que está no livro for verdade, é um absurdo, mas é problema dela ter se exposto daquela forma, porque não é coisas que se digam a ninguém, nem em segredo, quanto mais num livro. Mas, não obstante, não há nada de matéria de censura que possa intervir do ponto de vista moral ou político, quer dizer, era só uma coisa da família. Então a gente vê que o livro foi autorizado, enquanto já o Casa Sem Pão foi proibido. Há outros relatórios que é possível encontrar no arquivo José Pacheco Ferreira. Bem, com respeito a essas relações que ao longo da vida ela tece, além de uma relação de grande proximidade com os salazaristas, a gente sabe que ela tem uma relação com a Clarice Lispector, a quem foi apresentada por ocasião do mestrado da Clarice aqui em Lisboa. Essa foto é uma foto que está na fotobiografia da Clarice, que era uma foto do espólio da Clarice Lispector. Esse livro, faltou colocar ali, é da Nádia, professora Nádia Batella. E nós temos inúmeros documentos que mostram a Maria Archer sempre numa pose, uma mulher alta, e sempre numa pose muito de diva. Eu li alguém que escreveu há um tempo de feminista feminina. Quer dizer, não era a feminista do cabelinho curtinho, de gravata, não. Era uma feminista, mas que mantinha lá o padrão do que pensam que seja a feminilidade ou alguma coisa assim. O pedido de comparência dela à PIDE, para prestar esclarecimento sobre o livro que afinal foi apreendido, os papéis do julgamento do Henrique Galvão, pelo qual dá para a gente saber onde ela residia aqui em Lisboa também, Rua Tomás Ribeiro, onde é esse terreno vago hoje. Bem próximo ao metrô Picoche. O Picoche já está logo aqui neste cantinho. Eu não sei se é um terreno vago hoje, por acaso, eu não passei lá. Essa imagem é do Google e pode, de repente, prédios começam a ser construídos. Não, mas aqui em Lisboa tem também, estamos a fazer depois entre os fotografia do prédio. Encontramos para a Carolina Beatriz sim. Uma carta do Pinto Cartim, agradecendo o envio de um livro, né? O Pinto Cartim é o anarquista, né, esposo da Deolinda e com quem ela publicou o primeiro livro. Ele traz considerações bastante interessantes sobre a evolução estética do estilo dela em relação ao primeiro livro que tinham publicado juntos em Angola e essa publicação. Né, a carta está no espólio do Pinto Cartim, aqui no Instituto de Ciências Sociais. Essa é uma descoberta bastante recente, que coloca ela em contato no Brasil com
com a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre. É um exemplar dos últimos dias do fascismo português, tinha sido publicado um ano antes, em 59, e ela oferta a Simone e ao Sartre em 1960, um período em que o casal passa 4 meses no Brasil, a convite do Jorge Amado, e faz toda uma sequência de eventos no Brasil. Esse livro está à venda no Alfarrabista francês por uma pequena fortuna, assim, uns 600 euros. Eu consegui essa foto com a dedicatória, que eu não vou comprar. Mas é interessante porque coloca também ela em... E é interessante que a dedicatória está a Simone e o Jean-Paul, né? Não o contrário, não o homem primeiro. Bom, ela também chama-se Maria Emília Archer Eiroles Baltazar Moreira e adota só o nome da mulher, o nome da família da mãe, e sem pseudônimos, não há registro de que nenhuma publicação foi sob pseudônimo. Então nós temos... Bom, por conta desses desvios da pesquisa, eu já estourei tempo em muito tempo. Durou mesmo. Ficam... Não, mas agora estou mesmo no fim. Ficam aí algumas questões que ainda penso desenvolver por um bom tempo, principalmente por ter me interessado mais pela obra do que apenas pelos cadernos coloniais, além do que eu preciso pensar essas coisas para escrever o volume para os Senhoras do Almanac, que prometi para a Vânia até o final desse ano. Observar como são essas relações dessa mulher, em alguns momentos em consonância com o regime, que diz respeito aos temas africanos, e depois em discordância com o regime, que diz respeito à moral social, que ela defende para as mulheres. Essas relações contraditórias, tangenciadas por relações de amizade, com todas essas personalidades de posicionamentos políticos tão diferentes e que vão fazendo ao longo da vida dela que ela vá para lá e para cá também nos posicionamentos. E esse para lá e para cá, só mais uma coisa que é muito interessante de observar, é a respeito da apreensão desse famoso livro Os Últimos Dias do Fascismo Português, que do Brasil ela manda uma carta para o diretor da propaganda, dizendo: eu tive o livro apreendido aí naquela ocasião e o livro é meu, portanto vocês estão com uma coisa minha. O que vocês não sabem é que eu tenho uma cópia e vou publicar aqui no Brasil. Vocês querem que eu não publique? É tanto o livro. Ela quer vender o livro para não ser publicado, pelo mesmo valor do orçamento que ela tem para publicar no Brasil. Então, se ela está com um livro, uma cópia do livro, para publicar no Brasil por aquele valor, por que ela quer vender o direito de não ser publicado para o Estado Novo? E sem ganhar nada, no fundo. Então, mas quais seriam as relações, provocação, né? Não é? Parece provocação. Sim, também ia para isso. Mas e se eles aceitam? Eles não iam dizer. Bom, eles não pagaram e ela publicou. É isso. Aí nós temos uma rua Maria Archer em Almada que tem a data de nascimento certa. Já.